Olá, amigos. Hoje nós vamos analisar as diretrizes para a alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental que foram publicadas pelo Decreto 9765 do ano passado, de 11 de abril de 2019, e que pode mudar para melhor toda a educação do país, eu acredito. Vamos analisar item por item. Primeiro, a diretriz determina priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Bom, a maioria das crianças com 6 anos de idade estará apta a ter um bom rendimento na etapa de alfabetização. Mas isso se na etapa da educação infantil essas crianças tiverem um bom desenvolvimento da coordenação motora, exercícios e atividades de estimulação continuada, principalmente de equilíbrio, bom desenvolvimento da relação cognitivo-afetivo. Para isso, o professor tem que treinar em posição de limite com afetividade. E também um bom incentivo à curiosidade, criatividade, inventividade, descoberta, essas coisas todas que fazem a pessoa ser ela mesma. Agora, nós encontramos crianças que chegam aos 6 anos muito mais adiantadas, já dominando a leitura, a escrita e tudo. E há também aquelas que, mesmo sendo neurotípicas, ou seja, não tem nenhum transtorno, nenhuma síndrome, nada disso, leva mais tempo para se adaptar a essa nova fase, apresentam algumas dificuldades. Muita polêmica surge em relação aos dois casos. Alguns professores sugerem, no primeiro caso, adiantar a criança, e no segundo caso, fazer ela repetir o ano. Em ambos os casos, os resultados que temos visto não são bons. Embora seja mais conveniente para o professor, né? Porque assim ele não precisa adaptar conteúdo, nem tarefa, nem avaliação, a aula fica mais fácil. Agora, uma das razões para a não conveniência nem do adiantamento, nem do atraso, é a perda da convivência com colegas da mesma idade, dificultando o seu desenvolvimento neurofisiológico, já que esse é todo dependente de estímulos correspondentes aos jogos, brincadeiras, diversões, característicos de cada fase. Mas essas decisões precisam ser tomadas pelo conselho de classe, em parceria com a família, sempre respeitando as normas legais, mas visando, em primeiro lugar, o bom desenvolvimento integral do aluno, não só intelectual e cognitivo, como principalmente o emocional e o psíquico. O segundo item das diretrizes diz o seguinte: incentivo a práticas de ensino para o desenvolvimento da linguagem oral e da literacia, não linguagem, da literacia emergente na educação infantil. Bom, esse item mostra a necessidade de ser estimulada na educação infantil a linguagem oral e a literacia emergente. Quanto à linguagem oral, cuja base é o ouvir e falar, esses dois aspectos devem ser cuidadosamente estimulados e analisados, observando-se o correto funcionamento dos elementos perceptivos da criança, ouvidos, e também observando-se a sua elaboração da fala. Os testes básicos podem ser realizados pelo professor, que, se desconfiar de alguma anormalidade, tem que encaminhar a criança, então, para o psicopedagogo. O psicopedagogo deve ser sempre o terapeuta inicial para o início de qualquer acompanhamento da criança. Esse psicopedagogo, então, por sua vez, analisa a existência ou não de bloqueios emocionais e, caso desconfie que tem alguma coisa a mais, alguma coisa diferente, encaminha a criança para os demais profissionais especialistas, que pode ser quem? Fonoaudiólogo, otorrino, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, pediatra clínico geral, ou nutrólogo, neuropediatra e assim sucessivamente. Quem vai saber é o psicopedagogo. Há anomalias como o transtorno do processamento auditivo central, o tal do transtorno do PAC, que tem aparecido muito atualmente. A criança ouve perfeitamente, mas nada entende daquilo que ela capta. Então os sons entram perfeito, o ouvido está funcionando bem, mas o processamento é zerado, não consegue entender nada. Todo cuidado deve ser tomado quando acontece qualquer coisa, não só o transtorno do PAC, qualquer um, para que a gente não pule etapas nas avaliações dessas dificuldades.
já que muitos sintomas que são semelhantes aos dos transtornos, síndromes e outras comorbidades de deficiência têm sido identificados como resultado de bloqueio emocional, educação equivocada, traumas e coisa parecida. Bom, agora vamos à literacia emergente, que foi outro item outra coisa falada nesse item, né? O que é a literacia emergente? Ela é criada a partir do momento em que a criança toma consciência dos sons falados, que estão sendo falados por quem está em volta dela, a partir do momento que a criança entende o significado desses sons, que ela compreende o sentido daquilo que está sendo falado, e assim ela inicia, juntamente com isso, a formação do seu vocabulário. Começa a entender tudo, compreender tudo e forma o vocabulário dela. Ela não se alfabetizou ainda, mas ela está com a literacia emergente. E o melhor estímulo para a literacia emergente é o contar histórias, que pode ser feito pelo professor ou pelos pais em casa. O terceiro item dessas diretrizes diz o seguinte: integração de práticas motoras, musicalização, expressão dramática e outras formas artísticas ao desenvolvimento de habilidades fundamentais para a alfabetização. Todas as práticas motoras são fundamentais no desenvolvimento neurofisiológico da criança. Essas práticas vão permitir tanto a formação das redes neurais, como as suas respectivas programações ou formatações. Esse passo é fundamental para o desenvolvimento dos arquivos de memórias da criança, que são os chamados engramas. E também é o estímulo, também são excelentes para estimular a inter-relação hemisférica, ou seja, a relação entre os dois hemisférios. Com isso, vai estimular o raciocínio e desenvolver a aprendizagem com muito mais facilidade. E isso tudo foi recomendado desde Vallon, Piaget, Erik Erikson e todos os psicólogos, pedagogos ou psicopedagogos, não tinha esse nome na época, né? Da época. É a fase que todos eles chamaram de fase sensório-motora. Agora, quanto ao envolvimento com a arte, em todas as suas formas, né? Realmente é a maneira mais eficaz de se estimular a aprendizagem. Tudo que o professor alfabetizador puder fazer utilizando a arte que for mais adequada a cada conteúdo seu e também que for mais absorvível pelos alunos, né? Isso será lucrativo demais para a aprendizagem. Quarto item das diretrizes: participação das famílias no processo de alfabetização por meio de ações de cooperação e integração entre famílias e comunidade escolar. Bom, isso nós já falamos no vídeo anterior, certo? Essa participação das famílias foi toda abordada por nós naquele capítulo que nós já vimos no vídeo anterior, quando nós comentamos sobre a integração da família com a escola durante a fase da aprendizagem, na análise dos diferentes contextos da alfabetização. Lembram disso? Se não, assistam o vídeo anterior, ou para quem está lendo, leia o capítulo anterior. Quinto item das diretrizes: estímulo aos hábitos de leitura escrita e a apreciação literária por meio de ações que os integrem à prática cotidiana das famílias, escolas, bibliotecas e de outras instituições educacionais, visando o quê? A formação de uma educação literária. Esse estímulo também foi abordado por nós no mesmo capítulo anterior, no vídeo anterior. Assistam lá, que nós falamos bem claramente sobre isso quando analisamos os contextos da alfabetização. Sexto item: respeito e suporte às particularidades da alfabetização nas diferentes modalidades especializadas de educação. Bom, essa parte da determinação legal exige que os profissionais da escola estejam cientes de todas as necessidades específicas de cada aluno a ser alfabetizado. Cada aluno é diferente, cada um tem as suas necessidades específicas. Aqueles com algum tipo de dificuldade neuropsíquica vão precisar de todas as técnicas específicas relacionadas à sua especialidade, à sua especificidade na realidade, né? Como autistas, TDAH, TOD, disléxico, descalcúlico e todos os demais. Mas há também
neurotípicos, ou seja, crianças normais, que por algum bloqueio emocional podem apresentar dificuldades que exigem algumas adaptações específicas também. Então, a análise cuidadosa de cada aluno e de suas dificuldades e limitações vai evitar prejuízos sérios no desenvolvimento da criança nessa fase. Nós temos que tomar muito cuidado, que nós não podemos abandonar nenhum aluno. Padronização é terrível, não leva a nada, leva a exclusão. E exclusão nem sempre daquela criança que tem dificuldade, exclusão até da criança normal. 7º item das diretrizes: incentivo à identificação precoce das dificuldades de aprendizagem de leitura, de escrita e de matemática, inclusive dos transtornos específicos de aprendizagem. Esse aí é o que eu mais tenho me batido o tempo todo com todas as palestras, cursos que eu dou. Por quê? Eu percebo que muitos professores aguardam a apresentação de um laudo médico para saber como lidar com a alfabetização de uma criança, quando ela apresenta alguma dificuldade de aprendizagem compatível com autismo, TDAH, dislexia e qualquer outra coisa dessa. Vejo professores dizendo: como é que eu vou fazer, como é que eu vou saber como é que eu vou alfabetizar essa criança se o médico não mandou nenhum laudo dizendo o que eu tenho que fazer? Gente, se fosse assim, não precisaria de nenhuma outra profissão no mundo, basta ter médico. Se eu, como professor, preciso que o médico me diga o que eu tenho que fazer para alfabetizar um aluno, eu não preciso ser professor. Basta colocar um médico dando aula também. Então vamos ver o seguinte: cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. Essa identificação precoce é da competência, da responsabilidade, da obrigação do professor. Ela é realizada pelo próprio professor e não pelo médico, nunca pelo médico. Pois é só o professor quem tem mais condições de analisar cada sintoma, observar e comparar com os demais alunos, verificar a permanência desse sintoma em quais ambientes, em que momentos, e com isso poder chegar a uma conclusão muito melhor. Aí sim, depois que ele desconfia de alguma anormalidade, aí ele vai tomar duas atitudes. Primeira, ele vai analisar as habilidades da criança e não as suas dificuldades, para adequar a sua metodologia às suas técnicas e essas habilidades, a essas habilidades e às preferências do aluno, de forma que seja possível a aprendizagem sempre dentro da realidade intelectual e cognitiva de cada aluno. Então, ele vai analisar isso para poder ele começar a fazer o trabalho com o aluno, independentemente do aluno ser normal, ser anormal, ser autista, ser disléxico, não interessa o título, o rótulo do aluno. Para todo aluno com qualquer tipo de dificuldade, o que nós temos que avaliar é exatamente dessa forma. Não interessa o que ele tem. Pode ter CID não sei quanto, qualquer número de CID, qualquer coisa, não me interessa. Interessa que o que nós temos que analisar é a habilidade da criança e adequar a nossa metodologia, as nossas técnicas a essas habilidades, tá? Para que ela consiga aprender alguma coisa todo dia a partir do ponto que ela sabe. Segundo ponto, sim, encaminhar a criança ao psicopedagogo. Olha só, não é o médico não. Relatando o que tem sido observado pela criança durante o acompanhamento em sala de aula. Aí o psicopedagogo vai analisar, vai ver se tem algum bloqueio, etc. E aí sim ele vai encaminhar para algum profissional se ele achar necessário. Agora, tem uma observação muito importante nesse ponto aí. Se os sintomas apresentados pela criança tornam ela muito difícil de ser socializada, eu digo até a criança não está escolarizável, como por exemplo, agressividade, irritação excessiva, aí o profissional de psicopedagogia deve ser avisado pelo professor para que ele chame os pais e exija o tratamento para diminuir a agressividade, a irritação, a inquietação. Essa parte é bom que todos vocês assistam os vídeos sobre esses sintomas e como é esse tratamento, principalmente o de autismo e TDAH, para evitar que esse profissional encaminhe a criança direto para um médico, porque tem muitas coisas a serem feitas com a criança antes do médico, né? Então isso a gente já falou nos outros vídeos, tá? É por esse motivo que o professor deve estar sempre se atualizando em relação aos sintomas.
E para identificar essas dificuldades, os professores alfabetizadores devem se manter atualizados pelos portais específicos, tem tudo nos portais, que mantém esclarecimento sobre a forma de identificar, a possibilidade de existir esse transtorno ou não. Tudo isso os portais dizem. E é bom estar sempre acessando, por quê? Para estar sempre atualizado. Para dislexia, o portal é dislexia.org.br. Não tem coisa mais simples do que isso. Para autismo, autismo.org.br. Para TDAH, tdah.org.br. Facílimo, né? Agora, tem uma coisa que agora é complicada. Temos também a síndrome de Irlen. A síndrome de Irlen afeta de 12 a 14% das crianças e ela não tem sido divulgada. Os sintomas da síndrome são muito semelhantes ao de todas as outras síndromes e transtornos. Mas só que essas crianças não têm nenhuma dessas síndromes, nenhum desses transtornos, tem só a síndrome de Irlen. Tá? E a única coisa que tem que fazer com essas crianças é a utilização de um filtro colorido ou uma lente colorida, cuja cor tem que ser pesquisada por um profissional competente, para que ela diminua todos esses sintomas. Porque o problema da síndrome de Irlen, das crianças que têm a síndrome de Irlen, é que a frequência dos olhos dela, da visão dela, faz com que os contrastes com o branco, de algumas cores com o branco, façam ela não enxergar nada. Então, cada criança dessas tem um filtro de uma determinada cor que elimina esse contraste limitante para ela. Tá? Aqui no Brasil, esse profissional é formado pelo Hospital de Olhos de Belo Horizonte e o site é fundaçãoholhos.com.br. Então é fundaçãoholhos, tudo junto, .com.br. E esse profissional se chama Screener. Essa formação é aberta a pedagogos, psicopedagogos, psicólogos e demais profissionais de educação e saúde. Tá? Eu coloquei no rodapé desse texto, né, ou também na descrição desse vídeo no YouTube, um artigo muito interessante que explica todo o processo dessa síndrome. Eu recomendo a todos os profissionais de educação e de saúde o estudo desse artigo científico que está anexado aí. Tá? Vamos ao 8º e último item das diretrizes para a alfabetização. Valorização do professor da educação infantil e do professor alfabetizador. Essa valorização, gente, começa de dentro para fora e de baixo para cima. Eu sempre digo isso. Essa parte começa com o próprio professor de educação infantil, com o próprio professor alfabetizador. Por quê? A sua dedicação responsável, a satisfação pelos resultados que você está obtendo, a busca permanente pela atualização dos seus conhecimentos, esses são os 3 elementos chaves para trazer para você mesmo a sensação de autovalorização. A partir do momento que você sente que está se autovalorizando, não é ficando metido à besta, mas você sente que o seu trabalho está sendo eficaz, está obtendo bom resultado, está conseguindo salvar essas crianças, é essa autovalorização que vai mostrar a todos os demais que estão à sua volta a importância do seu trabalho. Então essas são os 8 itens, as 8 diretrizes para a alfabetização e letramento nos anos iniciais, que eu acho fundamentais, super importantes para que todos nós sigamos, né, e possamos com isso salvar essas crianças de uma educação ruim, de uma alfabetização ruim, um tratamento ruim, uma falta total de incentivo à leitura e ao desenvolvimento intelectual. Ok, gente? Forte abraço, até o nosso próximo encontro.